as emoções através da fé. Então, já falamos sobre algumas emoções, falamos sobre a ansiedade, falamos também sobre a raiva, falamos também sobre o medo, ontem falamos sobre o amor, e hoje eu queria terminar falando com vocês. Eu estava pensando em algumas emoções, mas eu queria deixar com vocês uma percepção sobre algo que talvez nós não consideremos com tanta profundidade, que é a inveja. Você já sentiu inveja de alguém? Uma pessoa fala que tem inveja branca. Existe inveja branca? Bom, é isso que eu quero dizer para vocês. Depende de quem trabalha aqui. Eu me lembro de, quando eu estava na faculdade, eu senti inveja algumas vezes, que eu passava horas e horas estudando na biblioteca. E na hora da prova, eu escutava alguém dizendo assim, eu estudei ontem à noite. Só? Ontem? Estava fácil. Fala, não, ele não vai se dar bem. Possível, ele estudou só ontem à noite. E quando a nota chegava, às vezes era melhor do que a minha. Eu não acredito. Eu me esforcei tanto. E ele até com um pouco de descaso, teve uma nota melhor do que a minha. Eu já senti inveja. E talvez muitos dizem assim, eu já fui objeto de inveja. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer que talvez a inveja pode estar dominando o nosso coração. Dizer, eu já sofri inveja, alguém já me invejou, é mais fácil falar. Agora dizer, eu senti inveja, ou talvez estou sendo dominado pela inveja, talvez seja mais difícil. Alguém chamou a inveja do pecado envergonhado. Porque todo mundo já foi objeto de inveja, mas ninguém parece que nunca sentiu inveja dos outros. Eu queria dizer para vocês, o que a Cíntia levantou aqui, que para mim não existe inveja branca. Não existe inveja boa. A inveja é sempre negativa. Eu falei no início da semana que quando você lê sobre os afetos, sobre os sentimentos, as emoções, a maioria dos autores vão dizer assim, os sentimentos são neutros. Nós não podemos falar de sentimentos bons e sentimentos ruins. Seria uma categorização muito limitada. Os sentimentos são neutros. Se eles vão ser bons ou não, vai depender de como você gere esse sentimento. Agora, isso não se aplica para a inveja. Não há nada de bom na inveja. O problema é que algumas vezes as pessoas confundem a inveja, por exemplo, com cobiça. Inveja não é cobiça. Cobiça é desejo pelo que o outro tem. Sabe que até nós poderíamos dizer que a cobiça, dentro das suas nuances, existe uma nuance positiva da cobiça. Porque desejar o que o outro tem, em algum momento pode me levar à atividade, à ação, a querer fazer alguma coisa para chegar onde o outro chegou. Então, dentro da cobiça, nós poderíamos falar uma pequena nuance. De algo bom. Alguns confundem a inveja com ciúme. Mas inveja não é ciúme. Ciúme é ter medo de perder o que você tem. Algumas pessoas podem ter ciúmes exagerados. Isso não faz bem. Mas um pouco de ciúmes faz bem. Aliás, sabia que a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós? Em espanhol, inclusive, a palavra ciúme é celos. Celos vem de zelar, de cuidar. Então, o ciúme tem um aspecto positivo, a cobiça tem um aspecto positivo, mas a inveja não. Inveja é tristeza pela alegria do outro.
Não tem nada de bom nisso. A inveja é sempre negativa. A inveja surge muito da comparação. Muitas vezes leva nessa comparação a anular o prazer e o sucesso do outro. Se você gosta um pouco de literatura, se conhece essa peça de William Shakespeare, Otelo, talvez seja a grande peça que fale sobre as consequências desastrosas da inveja. Otelo, que se casa com Desdémona, tem dois amigos, Cássio e Iago. Cássio vai ser promovido por Otelo, que era um general. E Iago diz, como assim? Como assim que Cássio foi promovido? Eu deveria ser promovido. Ele fica triste com a alegria do outro. Como é que o outro conseguiu e eu não consegui? Então Iago vai usar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, todas as suas habilidades para destruir a alegria do Cássio. E no final, ele não consegue. É bem interessante essa peça, depois você pode conhecer ela um pouco melhor, mas a inveja você encontra também na Bíblia. Abel, José, Jesus, todos eles experimentaram ou foram objetos da inveja. Em Gênesis 4, o capítulo 4, verso 4, já fala que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da guarda deste. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e ele fechou a cara. Por que Deus se agradou do meu irmão e ele não se agradou de mim? Inveja. Estevão, falando sobre a história de José, os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Porque Abel foi morto por inveja. Porque José foi vendido por inveja. E Jesus? Pois ele sabia que, falando de Pilatos, muito bem que os líderes religiosos tinham prendido Jesus por inveja. A inveja é altamente destrutiva. Dentro de você ou fora de você. Tiago já falava sobre isso, onde a inveja e rivalidade ali é a confusão de toda espécie e toda espécie de coisas ruins. Não existe essa inveja branca. É tão interessante que a palavra inveja é uma palavra que vem do latim que significa não ver. Não ver. Isso significa a palavra inveja. Inclusive Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele vai retratar os invejosos no purgatório, que ele tem os olhos costurados com arame. Essa penitência que eles recebem, ao invés de olhar para o outro, os invejosos serão forçados a olhar para si mesmo pela eternidade. Até você encontra isso nessa pintura de Dante Alighieri, não dá para ver muito bem, mas aqui estariam os invejosos, e eles estão com os olhos costurados, porque eles não viram a si mesmos. Eles só olhavam para os outros. De criança, eu escutei uma música que falava assim, conta as bênçãos, conta quantas são. É importante contar as bênçãos, mas contar as suas. Não contar as dos outros. Conte suas bênçãos, o que você recebeu, o que você conquistou, o que você tem. O problema do invejoso é que ele está olhando para o outro, ele não está olhando para si. Esse é o problema do invejoso.
Por isso que esse verso, eu queria deixar esse verso com vocês, o contentamento, ele dá saúde ao corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Claro que essa é uma expressão atualizada. 3.000 anos atrás você falava de câncer nos ossos. Mas se falava de algo que fazia mal de dentro para fora. Essa é a inveja. A inveja parece que vai corroendo por dentro, vai trazendo essa insatisfação, essa infelicidade, essa sensação de que sempre está faltando alguma coisa, essa sensação de que o outro consegue, eu não consigo. O outro tem, eu não tenho. Inveja. Qual é o remédio? Muito simples. Contentamento. O contentamento dá saúde ao corpo. O que seria contentamento? Bom, alguém disse que contentamento não é ter tudo o que você quer. Contentamento é ser feliz com aquilo que você tem. Quando eu era criancinha, eu falei dessa música que eu ouvi, eu também ouvi um ditado popular, que depois eu comecei a entender um pouco melhor. Eu vou falar em espanhol e eu sei que vocês vão entender. Porque se traduzir, ele perde um pouco o jogo de palavras. Então o ditado popular diz assim: no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Eu sei que você entendeu. Eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não sei você. Tem algumas coisas que eu quero e eu não tenho. Eu já pensei, por exemplo, em ter um Tesla, sabe? Eu quero um Tesla. Eu acho que eu vou querer pelo resto da minha vida. Então, eu nunca vou ter um Tesla. Mas por não ter um Tesla, não significa que eu não possa ser feliz. Eu não tenho tudo o que eu quero. Mas tudo o que eu tenho, a palavra querer em espanhol também significa amar. Tudo que eu tenho, eu amo, eu valorizo, é importante para mim. Contentamento. O contentamento da saúde do corpo. Você feliz com aquilo que você tem? Eu quero terminar contando um livro que me impressionou. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Ele se chama, ele é interessante, é até curioso o título desse livro. Se chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Quem escreve esse livro se chama C.S. Lewis. Nesse livro, literalmente vai acontecer isso. Claro, é um diálogo imaginário, mas é como se o diabo estivesse escrevendo cartas para o seu aprendiz, para aprender a desgraçar a vida dos outros. É extremamente curioso esse livro. Então, numa carta que o diabo escreveu para o seu aprendiz, diz assim: essa é a receita. Você quer levar infelicidade para as pessoas? Leve elas a ficar presas do passado ou ansiosas pelo futuro. Não permita que vivam o presente. Que interessante. Porque muitas vezes nós podemos ficar presos de algumas coisas no passado. Inclusive coisas boas. Como era feliz quando eu estava naquele lugar, com aquelas pessoas, quando eu trabalhava em aquele espaço, enfim. A gente pode ficar pensando que a felicidade ficou no passado, que a felicidade vai ficar no futuro, quando conseguir, quando chegar, quando for.
Agora, o contentamento é ser feliz com o que você tem. E o Talmud, na tradição judaica, diz que o homem forte é quem governa as suas paixões. Nós falamos aqui sobre inteligência emocional. Gerir as nossas emoções. E o homem rico é quem é feliz. Sabe que é tão interessante essa ideia da comparação? Porque geralmente a gente não se compara com quem está pior do que a gente. A gente sempre se compara com alguém que está muito melhor do que nós. E que na vida, você sabe disso, sempre vai ter alguém que é menos bonito do que você, menos inteligente do que você, menos rico do que você. Sempre vai ter alguém menos do que você. Mas o problema é que também vai ter sempre alguém mais inteligente do que você, mais capaz do que você, tem mais do que... O segredo é o contentamento. O homem rico é aquele que é feliz com aquilo que ele tem. Em 2014 eu estava morando em Uberaba e nunca me esqueci disso. Uberaba tem 300 mil habitantes. Eu li uma matéria do Estadão. Naquele tempo eu lia jornal. Há muito tempo que não leio mais jornal. Eu me lembro que eles estavam falando das pessoas que moravam na rua, na capital de São Paulo. Eu nunca me esqueci porque eram 300 mil. 300 mil pessoas moravam nas ruas em 2014 em São Paulo. Eu não me esqueci porque eu falei, é uma cidade. Eu morei em Uberaba, tem 300 mil habitantes. É uma cidade dentro de São Paulo que mora nas ruas. E eu me lembro de uma entrevista. Uma entrevista de uma criança que morava na rua. E o entrevistador perguntou para ele, qual é o seu sonho? E a criancinha respondeu com uma sinceridade e falou, eu quero ter uma casa de gente rica. Aí o entrevistador ele ficou curioso e falou, mas que casa é essa? Me fala aí. Então a criancinha falou, você sabe, uma casa que tenha banheiro, uma casa que tenha fogão, uma casa que tenha geladeira, uma casa que tenha uma cama, que tenha um sofá. Essa casa de gente rica. Eu quero ter uma casa assim. Eu sei que tem muita gente rica aqui então. O homem rico é aquele que é feliz com aquilo que tem. O antídoto para a inveja, para qualquer insatisfação na vida, passa muito pelo contentamento. Ficar satisfeitos com aquilo que nós temos. Queria pedir ao Senhor que hoje pudesse nos ajudar a guardar isso no coração e a relembrar que talvez nós já somos muito abençoados, que talvez nós já temos muito mais do que nós merecemos ou imaginamos. Que a gente pode ser muito feliz com aquilo que nós já temos. Amém. Você me permite fazer uma oração juntos? Vamos ficar bem? Vamos orar? Oremos. Querido Senhor, estamos quase encerrando uma semana. Somos gratos. Gratos por tudo que já aconteceu. Gratos porque ainda sabemos que coisas boas vão acontecer. Amém. Que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude a contar as bênçãos. As nossas bênçãos. Aquilo que nós recebemos. Que a gente até possa se alegrar com sinceridade, porque outras pessoas estão bem. Mas que a gente não seja dominado pela inveja. Nos ajude a seguir o caminho do contentamento. Estar felizes com aquilo que temos e recebemos do Senhor. É a nossa oração. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, muito obrigado. 18 horas. Espero vocês lá no